onde nós vamos discutir história da arte, coleções, objetos. Boa tarde, Jefferson. Olá, da América Latina. E temos o convidado de hoje, Anderson Almeida. Anderson, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo conosco. Logo mais apresento o Anderson. Então, como de costume, vamos iniciar fazendo um breve panorama da aula online que já foi disponibilizada. Só um resumo para a gente retomar as discussões. Em seguida, apresento o nosso convidado de hoje, Anderson Almeida. Ele vai apresentar a sua pesquisa, falar um pouco sobre o tema, né, que ele vai discutir e trazer aqui para a gente. Em seguida, abrimos para o debate. Lembrando que o nosso curso vai até às 6 horas e que a presença é computada online. Então, a Diana vai disponibilizar a partir das 4h15 em diante, ela vai enviando esse link e sempre que possível eu lembro vocês para assinar. Só precisa assinar uma vez, certo? Tá tudo ok, gente? Vocês estão me vendo bem? Tudo bem? Sim, deu um pouquinho de interferência na internet. Não, na interferência na internet, isso é normal, né? Que às vezes nem sempre a gente vai ter o sinal que a gente gostaria. Aqui também está começando a chover, tá, gente? Então, não sei também se eu vou ter em algum momento falha também na minha comunicação, está começando a trovejar, faz gente, parte também do que a gente está fazendo, né? Sim. Acho que a Cibele está compartilhando a tela. Cibele, por gentileza, se... Saiu aí? Saiu. Também relembrando todos que vamos manter, então, os nossos microfones e câmeras desligadas para evitar justamente interferência, que temos muitas pessoas entrando ainda, né, e estamos um número bastante grande, ficamos muito felizes por tudo isso, né, mas para ter um bom trabalho, então, vamos manter essa frequência, né, de câmeras e microfones desligados, e quando seja o momento de fazer as perguntas, vocês poderão se manifestar também, né, falando, abrindo suas câmeras e microfones, ou então também fazendo suas perguntas no chat, tá, que a gente vai organizando aqui, a Dayana também vai organizando isso junto com a gente, para no final do debate a gente poder abrir, então, para todos, né. Bom, gente, então vamos dar início aqui a um panorama geral do que nós discutimos. Espero que todos e todas tenham conseguido assistir a aula. E o tema que a gente trouxe hoje, na verdade, já enviamos para o Drive. Pode passar, Diana. É o tópico 3, que se chama Arte, Exposições e Museologia na América Latina. Então, a tentativa, né, desse tópico é estabelecer alguns diálogos, né, entre o conceito de América Latina, tanto para o campo da arte como para o campo da museologia, e trazer também algumas questões relacionadas à história dos objetos, das exposições, por que determinadas exposições têm esse conceito de exótico como uma pauta central, né, da sua terminologia ou da forma que elas são olhadas, ou até mesmo criminalizadas, como nós vamos ver posteriormente. Então, a ideia é problematizar esse conceito de América Latina, depois traçar um breve panorama da trajetória da museologia na América Latina, onde apresentamos algumas cartas que são fundantes, né, do pensamento museológico para pensar esse campo especificamente na América Latina. Então, passamos por algumas cartas, não vamos falar de todas aqui, mas no vídeo está bem explicado, vocês podem acessar lá. Depois vamos falar um pouco sobre arte e exposições, como a América Latina foi mostrada, né, a partir desse denominador do exótico, e a partir de que momento essas expografias começam a ser repensadas, e essa categoria, né, arte latino-americana também começa a ser problematizada e repensada. Por fim, o tópico 4, nós colocamos entre aspas, isso é arte, é uma questão que o Roberto Conduro traz em um dos textos que nós deixamos no final da bibliografia, onde ele vai tratar de uma exposição
que é a exposição de magia negra, que ela foi tombada pelo SFAM em 1937. Entretanto, tem uma série de questões, né, sobre esses objetos que foram apreendidos dos terreiros, né, de candomblé. Então, ele vai trazer essa problematização, né? Esses objetos são ou não considerados arte, né? Como é que a gente pode pensar o tombamento dessas coleções que foram retiradas de forma violenta do seu contexto de uso, e hoje, né, tanto no campo da história da arte como da museologia, esses objetos vêm sendo repensados, né, e reinseridos com outras narrativas, com outras lentes, para esses dois campos aqui, que a gente vai buscar trazer esse diálogo. Então, logo de início, a gente pode se perguntar, será que existe uma América Latina enquanto conceito homogêneo? Será também que existe uma arte latino-americana? O que a gente pode chamar de arte latino-americana? O que envolve ou que dá uma coerência, né, à América Latina como um todo, né? Se a gente for pensar que a América Latina é uma constituição geográfica e política composta por mais de 20 países. Então, esse questionamento, a América Latina existe, é um questionamento que foi feito pelo Darcy Ribeiro, no seu livro América Latina, a Pátria Grande, e ele se pergunta, será que a América Latina existe? Ele fala sim, a América Latina existe, mas nós temos que aprofundar o significado dessa existência, ou seja, problematizar o próprio conceito, como ele foi pensado, como ele foi gestado e como ele vai sendo utilizado. Então, esse termo foi utilizado na historiografia pela primeira vez em 1856, a partir de um poema, Las Dos Américas, que foi escrito pelo colombiano José Cayedo, e, posteriormente, já em 1990, esse termo ele é incorporado na língua inglesa. E quando a gente vai pensar em arte latino-americana, né, será que podemos falar em algo em comum, né, desses países, desses locais, com pessoas, indivíduos, culturas tão diferentes, né, tão heterogêneas? Então, se formos falar num sentido decodificado, que se caracterize como um estilo artístico ou como linguagem, não podemos falar especificamente de uma arte latino-americana. O que existe são produções de indivíduos, de grupos, de coletivos, né, de mais de 20 nações em diferentes contextos. Então, a gente propõe a utilização do contexto latino-americano no sentido operativo do termo, né, no sentido entendido, então, como um construto que nos possibilita verificar essas amplas redes, né, econômicas, sociais, culturais, que vão envolver toda essa região. Mas podemos nos perguntar também, o que essas manifestações artísticas arrastam ou têm em comum? Né? Então, se a gente for pensar no nosso legado regional, é o nosso passado colonial, né, a história de dominação do continente é o que nós temos em comum. E sobre esse passado colonial, sobre esses resquícios e essas novas narrativas, né, principalmente a partir dos estudos decoloniais, pós-coloniais, nós vamos discutir com maior ênfase no tópico seguinte. Pode passar, Diana. Bom, aqui nós escolhemos o ano de 1924 para a gente perceber como a América Latina estava sendo trabalhada, né, a partir de diferentes contextos. Trouxemos, então, uma exposição que estava sendo realizada na França, em 1924, onde o termo América Latina foi usado de uma forma a homogeneizar todos esses artistas, né, que participaram. Na verdade, foram 42 artistas e 13 brasileiros, né, com 260 obras, e cujo denominador comum era ainda esse exotismo, esse ethos, né, esse tom tradicional de uma América Latina que tem que se aproximar daquilo que é típico, né? Ou seja, para ser latino-americano, expor uma exposição latino-americana em Paris, alguns elementos na poética desses artistas eram solicitados. Mas, ao mesmo tempo, tem um trabalho também, né, dos modernistas no interior do Brasil, que vão viajar, né, pelo interior da cidade de Ouro Preto, e procurando esse
passado, essa tradição, essa identidade nacional, né, principalmente a partir do Barroco e de outras manifestações que tem também resquícios no colonial, mas, claro, tentando dialogar com essas bases de uma maneira diferente. Então, para a gente perceber esses embates, né, o que estava sendo feito no Brasil, como a arte latino-americana e brasileira é percebida dentro, mas como ela é percebida fora também. Pode passar. Nós acabamos não colocando isso no vídeo, mas eu acho que é de extrema importância, eu sugiro até que vocês depois procurem um texto da Luciene Leckmann, que é sobre essas exposições coloniais portuguesas. O texto dela está na revista Arte e Cultura, depois eu disponibilizo aqui. Então, foram algumas exposições que aconteceram, né, na França, a partir da década de 30, exposições que foram pensadas a favor dessa construção da imagem positiva do Estado Novo Português, onde o Brasil não era, então, mais visto como colônia, mas visto como país irmão. Entretanto, a gente percebe aqui como esse campo do exotismo, né, essas facetas coloniais, essa vontade de reconstruir aquilo que é espetacular, né, esses ambientes naturais, não só do Brasil, mas da Ásia, da África, da Oceania, eles são repensados. E, nesse contexto, é interessante também tentarmos perceber como esses diálogos, essas exposições, vêm sendo questionadas hoje, né, no presente. Então, eu sugiro que todos vocês assistam e participem desse seminário, que é Miradas Decoloniais, para o Centenário Português, né, de 1940 a 2020, que vai acontecer no Museu Histórico Nacional. Logo depois também eu envio o link para vocês. Então, perceber essas exposições e essa forma de olhar para a América Latina com outras lentes, a partir de outras perspectivas. Pode passar, Jenny. Depois, mostrando mais essa questão, né, de como, ao mesmo tempo em que a América Latina é pensada do ponto de vista do exotismo, né, desse ethos comum que poderia unir todas essas manifestações, temos que lembrar que artistas também na América Latina estão repensando seus espaços e criando projetos utópicos e projetos de emancipação. Então, citamos e falamos um pouco do Torres Garcia e do Chu Solar. Pode passar, Diana. Na aula nós acabamos também não colocando por uma questão de tempo, para não ficar muito longo, mas é importante também a gente pensar que, como a cartografia, ou essa ideia do mapa, é importante para a gente entender toda a configuração da ideia de América Latina, né? No Torres Garcia, a gente já percebe essa problematização do mapa, ou essa inversão do mapa. E outros artistas também trabalham com essa questão. Aqui eu coloquei apenas alguns, né, para a gente pensar como essa ideia de América Latina vem sendo repensada desde a década de 40, passando pela década de 60, 70, e ainda hoje, né, suscitando novos debates. Pode passar. Aqui eu não vou comentar cada um dos artistas, mas só para vocês terem essas referências. Tem um texto também que fala apenas sobre essas produções, que eu vou disponibilizar para vocês no chat. Pode passar, Diana. Pode passar. Pode passar até terminarem os mapas. Então, a ideia é a gente dialogar também com a arte contemporânea, que é o que vamos fazer no tópico seguinte, né, na próxima aula, e tentar pensar para além dessas cartografias tradicionais, ou seja, questionar esse próprio conceito de América Latina. Pode passar, Diana. Então, aqui, localizando novamente o contexto do pós-guerra, né, citamos aqui, então, a criação da Unesco em 45, né, e a ONU, e também em 46 o ICOM, né, que são instituições que vão estar atuando, né, também na questão dos patrimônios, na memória, né, e na questão dos museus, e também promovendo seminários em diversas partes do mundo, né, então a gente
percebe que a atuação deles vai estar constantemente ligando, né, todas essas transformações sociais e transformações dentro das instituições museológicas também, né. E aqui também destacar a importância também do Brasil, como a Sabrina vem apontando, que já estava fazendo parte, então, desses debates em nível da arte, né, e na década de 50, esses debates entre o campo do patrimônio e o campo museal se tornam muito mais recorrentes, né, então, aí a gente vê a participação no Brasil numa perspectiva de América Latina como um dos países que se destaca, ou que começou a se destacar já nesse contexto dos primeiros anos do pós-guerra, né. Pode passar. Situamos, então, 6 documentos básicos que contribuem para o pensamento contemporâneo em museologia, desde a década de 50, né, até os anos 2013, né, que são, então, documentos que estão sendo formulados, escritos fora do eixo da Europa, né, ou seja, nas ex-colônias, e eles vão mostrar esse sentido de ruptura, né, que são fundamentais para pensar o campo dos museus e a museologia, né, a partir de uma perspectiva de América Latina. Seguinte. Aqui, então, no Brasil, né, o seminário 1958, que foi realizado no Rio de Janeiro, o seminário regional da Unesco sobre a função educativa dos museus, que teve, então, como debate central esses benefícios que o museu poderia trazer para a educação, né, no que tange, então, a exposição, a recursos de comunicação, com uma perspectiva didática, né, então, como objetivo, foi discutido que o objetivo, então, da museologia seria o objeto museológico, né, entendido como um objeto artístico, um objeto histórico e um museu e uma perspectiva tridimensional, né. Então, esse documento ressalta essa função educativa, né, dos museus. Pode passar o seguinte. Aqui, entre as décadas de 60 e 70, novamente, para contextualizar, né, situamos, então, como fundamentais para entendermos essas reformulações museais, né, esses movimentos multiculturais, né, que vão estar acontecendo nesse período 60 e 70, né, também contexto político, de Guerra Fria, de ditaduras militares, né, que vão acontecer na América Latina entre as décadas de 50 e 80, né, e cabe também destacar a participação nesse contexto de diversos intelectuais que vão estar formulando teorias, né, a partir desse contexto social e político, né, entre esses, a gente também não colocou eles no vídeo, mas só para que vocês, né, se situem também, estão aí pensando, né, Michel Foucault, que ele vai propor o abandono dessas narrativas lineares, né, e vai propor, então, uma abordagem da descontinuidade, ou dessas rupturas, né, a partir desse conceito de genealogia, né, então, seria, então, essa mudança dos modelos sincrônicos e horizontais para esses modelos diacrônicos e verticais, né. Também o Pierre Bourdieu, né, é importante para a gente pensar o campo dos museus, que ele vai dedicar uma boa parte da sua produção a pensar, então, os museus e diversas outras instituições como projetos, né, na lógica dessa formação dos estados nacionais, né, entre diversos outros pensadores, aqui situamos esses dois como importantes, né, que nos permitem também pensar o campo dos museus, o campo da arte, que é o que hoje nos propomos a discutir, né. Pode passar o seguinte. A Mesa de Santiago do Chile, em 72, né, que é reconhecida por alguns pesquisadores de várias áreas como a maior contribuição da América Latina nas questões do papel social dos museus, no momento de transformações, então, sociais, culturais e políticas em todo o continente americano, né, e em várias outras regiões do mundo. Então, a Carta de Santiago, ela é reconhecida como essa maior contribuição na América Latina nas questões desse papel social dos museus, né, e também se insere dentro de uma linha de seminários regionais semelhantes aos que vão acontecer em 58, né, como já foi apresentado, e 64 em outros lugares do mundo, na Nigéria ou na Índia, né, em Nova Delhi, na Índia, em 66. Então, esse é o documento relevante que ele vai dar todo esse suporte às discussões que vão se seguir posteriores à Mesa de Santiago do Chile, né, e que são retomadas, pode passar no seguinte slide.
e que são retomadas, então, também por Hugues de Barrim, né, numa entrevista que ele vai dar, que vai ser publicada no livro Os Museus do Mundo, em 79, e onde ele vai apontar justamente essa crise museal nos anos 70, destacando que foram os países europeus que impuseram aos não europeus os métodos de análise, né, do fenômenos dos patrimônios culturais, né, essa imposição de um pensamento europeu para o restante dos países do mundo, né, das colônias. Então, ele vai dizer que se houve uma independência política em alguns países, não houve, então, essa independência cultural, né. E, de maneira geral, a entrevista e o livro, né, como um todo, vai impactar, então, o pensamento de diversos profissionais, né, em diferentes áreas, como museólogos, educadores, historiadores, antropólogos, né, e vai se tornar, então, essa referência, né, para a formação de diversas gerações, né, do campo museal, né, e incluindo aí todos os pensadores na década de 70, né, e posteriores. Pode continuar. Seguindo, então, os caminhos para compreendermos essa museologia na América Latina, citamos aqui a formação do ICOFON em 77, né, que ele foi um movimento que surge não para estudar os métodos práticos, mas estudar, então, o lado teórico dos problemas, né. Tinha, então, como missão desenvolver a pesquisa, análise e debates, e vão contribuir para a independência da área museológica, né. Então, o grupo que se originou do ICOFON tinha como essa responsabilidade fazer do museu um objeto de estudo e legitimar a museologia como uma área específica, com um estatuto acadêmico, né, específico, uma área de conhecimento com suas singularidades, né. E nesse contexto de América Latina, destacado o trabalho da Valdissa Ruz, que vai contribuir com o pensamento museológico e a formação de diversos pesquisadores no campo museal, não apenas no Brasil, mas também no contexto latino-americano, porque ela vai também ter esses diálogos, né, com diversos outros pensadores nesse período de atuação e elaboração dos seus pensamentos, da sua obra, né. Pode passar. Em 84, então, também destacamos o primeiro ateliê internacional para a nova museologia, que vai acontecer no Canadá, em Quebec, onde vão se formular as primeiras bases para a formação, para o pensamento da nova museologia, que é uma tentativa, então, com o rompimento desses modelos clássicos e com a museologia tradicional, que se consolida no ano seguinte, no ano 85, em Lisboa, com o movimento internacional da nova museologia, o MINOM, né? Seguinte. Nós vamos apenas passar rapidamente, porque todas essas cartas já foram tratadas com detalhes no vídeo. Exato. Então, aqui o ICOFON LAM também, uma perspectiva de América Latina com narrativas específicas, né, de referência do Referência Sul, né? Pode passar a seguinte. E a Declaração de Caracas, na Venezuela, em 92, que 20 anos após a Santiago de Chile, vai ser retomada como uma forma de reiterar e relembrar o que foi colocado em Santiago do Chile, né? E aí, afirmando, então, esse compromisso de todos os países que ainda não tinham se inserido nessa perspectiva de um pensamento museal a partir da América Latina. Seguinte. E a declaração de Minon, do Rio Minon, de 2013, né, que foi a Conferência Internacional da Nova Museologia, essa declaração, então, teve como foco, né, a mudança social, política e econômica. Um dos pensadores que está fazendo parte do Rio Minon é o Mário Chagas, e a gente vai explorar um pouco mais ela no último tópico 4, quando estaremos trabalhando, então, dessa decolonialidade a partir de uma perspectiva museal, e também de uma perspectiva artística. De Santiago a Caracas, então, aqui Pedroso e Lima vai dizer que, confrontando essas duas declarações, você pode dizer que de Santiago você tem uma tomada de consciência de que os museus poderão contribuir de uma maneira para o desenvolvimento da sociedade, para a melhoria da qualidade de vida, e de uma perspectiva de Caracas, já é uma posição de consolidação de uma museologia no seio da sociedade, né? Então, essas duas cartas, como o que vão demarcar esse pensamento museal e que nos orientam, né, as práticas até hoje.
E aqui o Mário Chagas nos relembra, a partir do seu poema, que tudo continua em disputa, né? O tempo, o espaço, a palavra, tudo está em disputa. A notícia, a piada, o humor, tudo está em disputa. A arte, a poesia, a política, o museu, a memória, o patrimônio, tudo continua em disputa, né? Então, nessas disputas, né, de narrativas, de conceitos, de epistemologias, de metodologias, é importante a gente problematizar, a gente pensar e questionar hoje, né, sobre essas imagens, né, da América Latina, sobre a América Latina, na América Latina, pensar também esses objetos, né, como eles são classificados, como eles são alocados no interior dos museus, como eles são, como essas narrativas chegam até nós ou não chegam, como elas são invisibilizadas também. Então, a importância de questionar essas narrativas, né, de pensar e repensar esses objetos a partir desse campo de disputas, né, que faz parte, que está atrelado ao campo dos museus e o campo da arte. Então, aqui a gente já volta também a algumas questões que nós colocamos no tópico sobre curadorias, né, esse momento de redefinir, então, os projetos curatoriais, de olhar para a curadoria de uma forma mais expandida, né, na década de 90 também, o mercado de arte latino-americano começa a crescer, né, a se ampliar, e tudo isso vai interferir também nas formas, né, nas narrativas expográficas sobre a América Latina. Pode passar, gente. Aqui, no vídeo, a gente fala um pouquinho, né, de algumas exposições são realizadas, né, já na década de 80 e 90, que já tem esse repensar no campo disciplinar. Entretanto, a gente percebe que as expografias ainda estavam naquela esteia, naquela base, né, do exótico, né, dessa base cronológica também, muito forte. Então, nós citamos essas duas exposições, né, que vão, na verdade, reforçar alguns estereótipos, né, e colocar um certo artificialismo de enfoque, que é um termo utilizado pela Cia Amaral, para falar justamente a maneira pela qual a América Latina começou a ser exposta e começou a ocupar um nicho curatorial muito forte, né? A gente tem que lembrar também que não é só o eixo curatorial em si, mas os estudos latino-americanos, eles começam a ser gestados na década de 30, né? Justamente a partir de pesquisadores, instituições que vão financiar historiadores da arte e de outros campos para virem não só ao Brasil, mas a diferentes países da América Latina, catalogar, estudar e criar um acervo sobre arte latino-americana. Então, os estudos latino-americanos são gestados também nesse campo de aproximação política, não só com os Estados Unidos, mas também entre Portugal. Pode passar, Diana. Então, aqui, depois citamos algumas mudanças de perspectiva, né, nas narrativas expográficas. A primeira é Invertendo Utopias, de 2001. Quem se interessa por essa questão da América Latina, e esse campo de estudos relacionado à curadoria e também à história da arte latino-americana, sugiro que vocês procurem textos, vídeos da Mari Carmen Ramírez, que é uma curadora da Costa Rica, mas hoje ela mora nos Estados Unidos, e ela trabalha bastante com essa questão, problematizando também a história dessas exposições e pensando esses acervos que vão sendo criados na e sobre a América Latina. E ela vai até se questionar que na América Latina nós temos poucos acervos permanentes de arte latino-americana. A gente pode citar o Museu de Arte de Buenos Aires, que tem um acervo mais, enfim, duradouro, né, que fica em exposição permanente. Todos os outros acervos de arte latino-americana estão fora da América Latina. E aí entra uma série de questões que o Hans Beldt coloca, como o roubo colonial e outras questões que a Mari Carmen Ramírez e o Hans Beldt também vão pensar. Pode passar. Depois a gente entra um pouco nas políticas de museu no Brasil, tentando agora colocar um enfoque, né, mais localizado, partindo do macro para o micro. Pode passar. E pensando, né, nessas políticas de patrimônio, nessas políticas de memória que vão sendo gestadas
enfim, desde a década de 30, com a criação do IFAM, ou com o projeto do Mário de Andrade, e até mesmo com o tombamento de algumas coleções, né, como a coleção de magia negra, que foi tombada pelo SFAM em 5 de maio de 1938, ela foi a primeira coleção a ser tombada. Entretanto, é bem interessante toda a trajetória, né, desses objetos, de como eles foram pensados, retirados de uma forma violenta, né, do seu contexto de uso, e como hoje, né, eles passam a ser ressignificados e problematizados. Lembrando que no momento de criação do SFAM e no momento de tombamento dessa coleção, o artigo 157 do Código Penal de 1890 proibia a prática do espiritismo, considerada como magia, né, e seus sortilégios. Então, a polícia perseguia esses terreiros, né, e, enfim, pegavam esses objetos e levavam, então, geralmente para museus do crime, museus relacionados à criminologia, como é o caso dessa exposição que eu cito aqui, a exposição de magia negra. Entretanto, temos outras exposições, né, que hoje o nosso convidado vai tratar também da exposição, da coleção, desculpa, Perseverança, que é uma coleção que ele pesquisa, e isso amplia também o nosso escopo para pensarmos, né, dentro da nossa localidade, da nossa realidade, Brasil, como esses objetos são pensados, né, no interior da história da arte, da museologia, como eles são classificados e reclassificados, né, então pensar essas disputas de uma maneira problematizadora, essa é a grande questão, né, a grande reflexão que a gente propõe aqui. Então, para entrarmos e continuarmos o debate sobre coleções, objetos, né, na América Latina, no Brasil, convidamos hoje e agradecemos imensamente a presença do Anderson Almeida. Ele é doutorando em artes visuais, história, teoria e crítica de arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele pesquisa sobre coleções de arte afro-religiosas que são oriundas de batidas policiais do século XX. Ele tem mestrado em História pela UFAL, com ênfase em estética da coleção Perseverança e a memória do Quebra de Xangô. Ele tem formação também em Design e Artes Cênicas pela UFAL. E, bom, atualmente ele tem interesses de pesquisa na área de coleções, de estética africana, afro-brasileira, arte assombrada, objetos religiosos, memória e ritos afro-brasileiros na arte contemporânea. Então, Anderson, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Tá tranquilo? Conseguimos. Eu gostaria de antemão agradecer, né, o convite, a Alejandra e a Sabrina. Nosso encontro de Ampap Nordeste nos trouxe até aqui. Semana passada eu estava com a Sabrina na Ampap Nacional, na mesma sala, não sabia, mas nos encontramos. E a vida de pesquisadores e da pesquisa tem dessas coisas, desses encontros que são maravilhosos, que só nos faz reafirmar os nossos caminhos, as nossas intenções. E encontrar essas duas tem sido um privilégio, assim, saber de questões em comuns, né, e principalmente de assuntos tão delicados, a historiografia da arte brasileira. Enfim, eu me sinto agora não tão sozinho aqui no Sul, sabendo que as duas passaram por aqui, eu como nordestino, vindo para cá fazer doutorado, navegando, como diz Fernando Pessoa, nesse mar, sem saber viver, mas somente navegando no mar imenso que é viver aqui no Rio Grande do Sul, estudando estética negra, num programa conservador, inspirado na Escola de Sorbonne. Então, daí vocês já tiram as conclusões. Mas eu tenho resistido, tenho dado a devida fala a quem merece a fala, tenho enaltecido a quem merece ser enaltecido e tenho mexido nos vesperos e e nos buracos de formiga. Eu penso que o pesquisador, principalmente o historiador da arte, enfim, ele tem essa função, né, de soprar, é como eu digo na minha tese, soprar cinzas, como fala o Didi Huberman, e deixar as flamas, as chamas arderem, e a gente tirar delas
o mais proveito possível, né? Eu me sinto, como diz também o Ginsburg, né? O Carlo Ginsburg, como Sherlock Holmes, né? Nessas andanças, seguindo essas pegadas, essas pistas, mas eu gostaria imensamente de agradecer. A Sabrina aqui pontuou já um pouco da minha fala, de algumas questões, de algumas coleções. Deixa eu tentar aqui compartilhar. Eu posso compartilhar? Tá ok? Pode compartilhar. Tá. Tá vendo aí? Ainda não. E agora? Não. Deixa eu ver aqui. Fazer a apresentação. Não tá, deixa eu aqui. Eu estou clicando e não está indo. Não aparece a opção compartilhar, Anderson? Eu clico. Cliquei agora. Será que foi? Aí clica e escolhe ou tela inteira ou uma janela. Tá, deixa eu clicar em... Ó, vou tirar novamente, dispensar. É como se alguma coisa estivesse me bloqueando. Vou parar compartilhamento. Deixa eu compartilhar uma janela para ver. Foi? Não. Só que eu olhei aqui, não tá, porque eu olhei se estava bloqueado, mas não. Eu estou clicando e não está aparecendo a janela. Aparece para mim. Quando esse Eu acho que agora vai. Agora vai. Foi? Tenta novamente. Eu acho que agora foi, né? Não. Espera um pouco. Aqui apareceu para mim que está compartilhando. Então vamos ver Às se vezes carrega. demora um pouquinho. Às vezes demora um pouquinho. Vamos aguardar um minutinho. Tá. Não. Aqui. Não? Vou tentar novamente. Diana, veja se o seu está habilitado. Só para a gente testar. Ó, aqui aparece. Não é possível compartilhar sua tela. Ocorreu um erro ao compartilhar. Eu vou dispensar. Está aparecendo uma mensagem que... Ó, aqui aparece as duas. Aí eu vou clicar na apresentação, ó. Compartilhar. Aí aparece que está compartilhando. Agora sim. Foi? Foi. Ótimo. Tá em... Agora deu certo. Ampliou? Ampliou. Tá bom, então. Então, de antemão também, como a Alejandra falou aí, aqui no sul está em sensação de chuva, porventura pode ser que o sinal dê uma variada, mas a gente vai seguindo. É um assunto, falar de coleções que foram, vamos colocar assim, entre aspas, formadas a partir de apreensões e invasões em terreiros de matriz africana, em candomblé, ou como se chama em Alagoas e Pernambuco, xangôs. É um assunto, além de ser delicado, é um assunto muito vasto, que exige de nós um certo cuidado. Eu aqui vou abordar o meu objeto de pesquisa, que acabou de se concluir uma tese, eu ainda não defendi, então eu considero essa conversa aqui como uma pré-banca. Estou em vias de revisão do texto, enfim, de organização da banca final, mas tendo o prazer de compartilhar um pouco com vocês esses meus incômodos. Então, eu nominei a minha fala aqui sobre o Sagrado Preso e coleções sufocadas, que é como eu penso que estão essas coleções dentro desses museus que as salvaguardam, dentro de um processo, de uma característica museal que em nada enaltece a estética, a história desses objetos, além do que não seja desse teor político, desse teor
que os teóricos colocaram, que os jornais colocaram, que, enfim, que está sedimentado como algo de bruxaria, como algo de feitiçaria. A Sabrina acabou de mencionar que ela tem um texto, inclusive, né, um artigo sobre a coleção Magia Negra do Rio de Janeiro, que acabou de sair do Museu da Polícia e foi encaminhada para o Museu da República, no Rio de Janeiro. Então, é uma das primeiras coleções, na verdade, é a primeira a ser tombada, mas é uma das primeiras coleções a ser formada. Anteriormente, nós temos uma que foi queimada, né, a do Museu Nacional, em 2018, que também tinha a mesma perspectiva de apreensões ali em casas da fortuna no Rio de Janeiro, entre o século XIX e o século XX. Então, a partir da minha fala, eu trago uma pergunta, né? Há um outro lado na história das exposições assombradas. Eu chamo essas exposições de assombradas, dessas coleções, eu digo que elas têm estéticas assombradas, não é estética no sentido aqui só da plástica, né, do que a gente vê, mas é um assombramento que eu vou mostrar aqui para vocês, que perpassa por várias circunstâncias, por vários olhares que foram acrescentados a estas coleções e que pairam e que permanecem até os dias de hoje. Então, a gente entrar dentro desse universo, dentro dessa temática, dentro desse contexto, a gente precisa entender a história de como se deu a formação, digamos, dessas coleções, porque a coleção lá não se forma a partir das batidas, elas se formam depois, quando elas são vendidas, os objetos são vendidos para pesquisadores, por questões de curiosidade, ou quando esses objetos são doados também para pesquisadores, ou quando esses objetos eles são guardados como troféus, como algo que reafirma a vitória de grupos hegemônicos intelectuais que precisavam silenciar as religiões de matriz africana. E aqui eu retomo esse contexto histórico, né, porque essas coleções, elas surgem a partir dessa memória, a memória desse ato de quebrar, desse ato de invadir, desse ato de destruir, de espancar pais e mães de santos religiosos, no geral, de instituir ou de reafirmar, ratificar essa hegemonia que o Código Criminal, eu falo logo um Código Criminal de 1830, porque ele permitia que a prática, né, fosse possível a adoração, né, aos deuses, enfim, quices, vunduns dos africanos, ou as religiões que foram trazidas do além-mar, mas que não agredisse ou que não se sobrepôsse à religião hegemônica do Estado, que era o catolicismo. E entrelaça esse contexto de Estados, enfim, de um país católico, as questões políticas, né? A presença de políticos visitarem esses terreiros e pedirem a forças dos deuses, né, do panteão iorubano, ou, enfim, de qualquer espírito, entidade, para permanecerem, se reelegerem em seus mandatos. E muito mais, essas coleções carregam também como assombramento os discursos racistas que foram implementados, como a gente vai ver, por exemplo, né, Nina Rodrigues como o pioneiro tão falado, né, que vai estudar esses objetos sob uma perspectiva eurocêntrica, mas pensando num olhar desafiador, tentando provar a inferioridade, a falta de intelectualidade, aqui eu coloco entre aspas, dos negros em determinadas manifestações, em linguagens e expressões. Aqui eu fiz um apanhado rapidamente de algumas coleções, eu não vou citar todas, mas são inúmeras, e um dos assombramentos que eu menciono é porque essas coleções, elas ainda, ou na verdade, elas sempre foram invisibilizadas. Poucas pessoas conhecem onde estão essas coleções. Se eu fizer uma enquete aqui com vocês e dizer onde é que estão essas coleções, vocês podem citar algum museu, você chegou a ver alguma coleção de cunho religioso, de objetos que foram usados em terreiros, ou que tenham uma expressão ligada ao religioso, que totalmente sacralizada, que foi colocado dentro do museu e propõe um discurso artístico com o público. São poucos os que vão me afirmar isso, porque essas coleções, elas parecem que elas estão na periferia, elas não têm interesse para a história da arte brasileira, elas pouco se apresentam nos livros, vocês podem fazer um levantamento disso, não sou eu que estou falando, a história está aí para reafirmar, né? Então, pensar que a gente tem que estar o tempo todo mostrando o lugar, a origem, as histórias,
o que perpassa sobre essas coleções é algo muito necessário e além de necessário, é algo que precisa ser como um elemento, um indício para a gente entender a história da arte brasileira. E aqui eu abro o parênteses, a história da arte afro-brasileira, a arte não branca, como diz o professor Kleber Amâncio, que vai estar no próximo encontro. Então, eu aqui fiz alguns apanhados para que vocês vejam, né? A Sabrina já falou da do Rio de Janeiro, tem também a que foi queimada no Museu Nacional, tem a do Museu do Estado de Pernambuco, aqui nós vemos uma manchete, né, de 1938, do Diário de Pernambuco, onde, nitidamente, os noticiários, eles colaboravam com essas apreensões. Eles recebiam denúncias anônimas, geralmente, né, de grupos opositores, de pessoas ligadas à igreja, enfim, e eles estavam ali sedimentados dentro da lei, e aí eu saio do Código Criminal e vou para o Código Penal de 1890, especificamente em 3 artigos, 156, 157, 158, que vai dizer lá que é proibido a prática do charlatanismo, do espiritismo, a prática do curandeirismo, e aí que, enfim, aí tem lá os anos de detenção, a multa que se paga. Então foi a partir desse contexto que as religiões, e aí a gente vai pensar num período pós-abolição, né, onde os negros, os seus descendentes, enfim, são jogados ao léu, né, sem eira nem beira, digamos assim, pensando que, a partir desse contexto, se prolifera a criação de terreiros nos morros, eles passam a dominar, de certa forma, a monopolizar o comércio de muitas cidades, e isso mais na frente eu vou falar, foi muito intenso na cidade de Maceió, né, capital do estado de Alagoas, e começa a incomodar esses religiosos, começa a serem motivos de aumento da violência. Isso são os noticiários que mencionam, então, toda a carga de preconceito, né, dos negros serem o principal elemento de atraso de uma revolução que se esperava muito da Europa chegar no Brasil. Enfim, então a gente vai ver sempre nesses noticiários enfatizando, sempre eles presentes, os religiosos e os objetos. Então, os objetos, eles servem como troféu, como elemento, como prova de que os terreiros, os xangôs, os candomblés, as religiões estavam sendo silenciadas, estavam sendo destruídas. Então, um assombramento, a gente parte desse discurso racista que foi alimentado depois paralelamente a esses noticiários, com os teóricos oficiais, e aí eu vou mencionar alguns. E aqui eu quis trazer essas 2 fotos, porque essa batida policial aqui, que aconteceu em 38, os objetos, parte dele está no Museu do Estado de Pernambuco. É muito difícil de tirar foto desses objetos, mas essa foto aqui é da missão de pesquisas folclóricas que foi comandada por Mário de Andrade em 1938. E, por coincidência, Luiz Saia, que era um dos comandantes da missão, estava no Recife, porque a missão ela tinha esse cunho de sair catalogando, né, manifestações populares, culturais do Nordeste, especificamente na Paraíba e em Pernambuco. E aí, grande parte desses objetos que foi tirada, né, dos terreiros, e aí a gente vê na manchete lá do Diário de Pernambuco, foi doada para o grupo do Mário de Andrade. E, para vocês terem noção, a equipe do Mário de Andrade, a comitiva, levou esses objetos para São Paulo. Esses objetos ficaram expostos à Secretaria de Cultura de São Paulo durante muitos anos. Hoje, essa coleção faz parte da coleção Mário de Andrade, né, de pesquisas folclóricas, e está no Centro Cultural São Paulo. Também é bem difícil de ter acesso. Para você ter acesso, tem que fazer uma solicitação, tem que pedir, tem que fazer uma carta dizendo o que é que você precisa daqueles objetos, enfim. E objetos que não pertencem a São Paulo, eles contam a história do Xangô de Pernambuco. E muitos pernambucanos e muitas pessoas não sabem que a coleção que está no Museu do Estado de Pernambuco, parte dela está em São Paulo. Então, são coisas que estão espalhadas, que estão dispersas, mas é na mesma perspectiva, e se você olhar o processo de curadoria das duas, tem uma grande diferença, mas mais na frente eu vou mencionar. Aqui são alguns dos objetos, né, que a gente vai ver lá, que estão
no Centro Cultural São Paulo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na questão da feitura, dos materiais, né? Porque isso faz muita diferença para a gente poder entender a procedência desses objetos, porque os noticiários diziam que muitos dos objetos vieram, ou que 90% desses objetos vieram em navios trazidos, né, eram feitos com pedidos, que muitos pais de santos iam para a África e compravam e vendiam pelas regiões do Nordeste, enfim, e até pelo Brasil, né? E aí a gente começa a ver que a história não é bem assim, né? A gente vai começar a ver a procedência do uso de materiais locais, da técnica local, de coisas que eram muito ligadas também à presença dos negros em engenhos de açúcar, né, a relação deles com a igreja, a presença já do catolicismo com o símbolo da cruz, e assim vai. São grandes indícios, marcas, que nos permitem a gente remodelar essa história e ver um outro lado da história. Aqui é o da Bahia, né, o Jornal à Tarde, também teve grandes apreensões na Bahia, na região de Itaparica, Salvador especificamente, e na Bahia tem um contexto muito importante, que a gente precisa sinalizar, que era uma dicotomia ou uma briga entre terreiros, porque existe a pureza Nagô, né? Acredito que muitos já tenham falado sobre isso, e a professora Beatriz Dantas, ela menciona em Vovô Nagô Papai Branco, ela vai mencionar isso, que a expressão, né, a pureza Nagô, ela vai prejudicar os terreiros que não tinham essa pureza, que estavam alimentados pelas nações, pelo caboclo, pela ligação de certos elementos sincréticos, e os teóricos alimentaram isso porque eles acreditavam que a questão do ser Nagô era uma questão primitiva, que era o que buscava o Nina Rodrigues, algo mais verdadeiro, mais ligado à África, mais genuíno, algo que estava distante, entre aspas, novamente, do charlatanismo, da produção de bugigangas, da feitiçaria. Eles acreditavam que isso não existia nesses terreiros de procedência Nagô. Então, havia esse cunho político. O próprio Nina Rodrigues foi um ogã, né, e ajudou, de certa forma, a manter esses terreiros protegidos da polícia em Salvador, enquanto muitos outros foram apreendidos, eram os que tinham da linhagem cabocla, enfim, com outros, digamos, traçados, né? Então a gente vai ver a presença de religiosos, e tinha essa exposição também de colocar esses religiosos diante dos seus objetos, de construírem cenários dentro da delegacia. Aqui, novamente, é um detalhe, essas imagens, elas estão em baixa qualidade, porque são digitalizadas em documentos muito antigos, são do arquivo do Centro de Memória da Bahia, e aqui são alguns objetos. Esses objetos apreendidos na Bahia existem em diversas coleções. Tem a coleção Nina Rodrigues, que depois o museu queimou, e muitos dos objetos foram, enfim, roubados, queimados, e alguns foram recuperados pelo Estácio Lima, e aí depois se montou o Museu Estácio de Lima, e depois esses objetos foram para um depósito, e esses objetos hoje foram recuperados, acho que desde 2014, pelo Museu Afro-Brasil, e está dentro de caixa, está sendo limpado até essa data. Não sei se este momento que eu estou falando, ele foi reaberto. Até aqui está tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo ótimo, Anderson. Tá ok, eu vou prosseguir. E aí esses objetos também são inacessíveis. Eu tentei contato com o museu, fui até lá várias vezes, entrar na reserva técnica, mas em nenhum momento me foi permitido analisar, porque o meu viés era aproximar esses objetos, tentando buscar um rastro de um ateliê, enfim, mas infelizmente na tese não deu para me abordar este assunto, vai ficar para um pós-doutorado, mas eu pude conversar e ver a prática, né, como esses objetos são tratados. Parece que eles são colocados assim, como a reserva mesmo. Eles não têm importância, eles não têm que estar na linha de frente, eles não precisam estar expostos para contar história. Esses objetos, eles continuam lá, no porão, velados, eles não precisam ser limpos, eles não precisam dialogar com os outros que foram trazidos, por exemplo, que estão lá em evidência no Museu Afro-Brasil. Então, quem já foi, sabe, está lá com os que vieram, os que estão, as máscaras guiledés, com as esculturas iorubanas.
Então, tem esse discurso que é estrutural, a própria instituição ela não percebe, ou se percebe, ela não politiza, ela não constrói uma crítica, ela não tenta refazer esse novo olhar sobre esses objetos, pensando que eles são mais evidentes, não que em graus de importância, mas mencionando que eles são de um período, de um marco muito importante para a gente compreender as histórias das coleções, da formação, de como se deu e de como essas coleções foram institucionalizadas e de como elas estão sendo apresentadas dentro de caixa. E aqui alguns objetos que eu peguei na internet, enfim, eu fui proibido de fotografar, assim como a do Rio, tenho certeza que é difícil encontrar um pesquisador, a não ser o professor Arthur Vale, né, e o Roberto Conduru, que a Sabrina citou o texto dele aí, que é Esse Troço é Arte, onde ele vai questionar o teor artístico desses objetos, mas é difícil acessar essas, vou colocar essas 3, porque é de Pernambuco também, né? Quem tem acesso, de certa forma, a de Pernambuco são turistas, e aí são objetos para, colocar assim, para gringo ver, né? E aqui é um noticiário do Rio, só para a gente fazer uma ponte, né, com a exposição Magia Negra, que espero que breve esteja aberta ao público no Museu da República, contando uma outra história, não mais com o nome de Magia Negra, mas sobre o sagrado, sobre essa estética sagrada, que não está só assombrada no sentido pelo cunho, né, histórico, pelo cunho religioso, mas é um assombramento necessário, um assombramento vigente, um assombramento importante, que conta outras histórias, que há um outro lado da moeda que precisa ser evidenciado. E aqui são alguns dos objetos também, tirados de site, de assuntos, vocês jogam no Google, vocês vão ver muitos textos, enfim, inclusive é do Rio de Janeiro, né, um projeto constituído por lideranças religiosas, com advogados, enfim, e conseguiu, na justiça, retirar esses objetos que foram alocados, né, na polícia, desde a sua retirada, né, dos terreiros, das casas da fortuna, e foi construído um processo até de curadoria, né, pensando numa confusão, num contexto de evidenciar essa prática do crime, né, de como esses religiosos estavam cometendo crime, que, na verdade, como fala a professora Magui, era apenas cunho político. Enfim, aqui são alguns objetos, a Sabrina mostrou essa imagem também, e aqui eu chego no contexto de Alagoas também, né, que a perseguição estava acontecendo no Brasil todo, mas em evidência mais nas cidades do Nordeste, e tem também, aqui eu preciso ratificar e eu não coloquei, a coleção que está no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é também formada por batidas policiais, e que foi estudada pela professora Marta Salum, tem artigos dela também falando sobre isso, o professor Wagner Gonçalves também, e importantes coleções que falaram ao longo do tempo sobre esses objetos, ou que reafirmaram, pontuaram em algum momento, como temos a coleção, a exposição A Mão Afro-Brasileira, que foi a grande inspiração para mim escrever a tese, que ali é um apontamento do Emanuel Araújo, hoje diretor do Museu Afro-Brasil em São Paulo, de colocar objetos de terreiro numa exposição e reafirmar. Tá até aqui o livro, né, segunda edição, né, revista e revisada, que é onde ele vai pontuar, né, e a outra exposição que eu acho importante também vocês pesquisarem é a Divina Inspiração Sagrada, também foi uma exposição que teve curadoria do Wagner Gonçalves e do Carlos Lemos, em 2017 e 2008, 2007 e 2008, que eles vão colocar PGs, eles vão colocar instrumentos usados por orixás, ele vai colocar elementos dos rituais dentro do museu e construindo uma narrativa não de um culto, mas colocando esses objetos, construindo uma história ou propondo diálogos para que a gente reflita qual é o lugar desses objetos nos museus e que ali também há um importante discurso artístico, atenções, né, que são propostas pela arte. E aí, voltando à questão das apreensões, e aí eu reafirmo aqui, né, nessa fotografia, é que muitas dessas apreensões, por exemplo, os policiais se colocavam na foto, porque eles queriam dizer, olha, nós conseguimos. Essa foto, por exemplo, tirado pelo Gonçalves Fernandes em Maceió, é a foto dos policiais que entraram dentro de um terreiro de Catimbó,
fotografaram do lado da religiosa presa. Então, eles faziam um ato de humilhação. Pegue seus objetos, coloquem na trouxa, vamos para a delegacia. E aí eles saíam pelas ruas gritando, né, catimbozeiro, 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 para que as pessoas vissem que ali foi preso, que eles conseguiram prender. E eles atrás, acompanhando. Muitos desses religiosos eram colocados em geladeiras, porque esses objetos iam para o Instituto Médico Legal, muitos adoeceram, muitos morreram, enfim, muitos continuaram perseguidos. E aí eu entro dentro, aqui mais uma fotografia, né, de apreensão. Esses objetos aí são colocados na delegacia, tá? Eles estão pousando, digamos assim, para a foto, para o jornal, a mando da polícia. Enfim, e aqui eu chego no discurso do racista, ou dos racistas, né, que alimentaram. As pessoas têm o Roberto Conduru até fala no texto, né, esse troço é arte, vai mencionar que as belas artes dos colonos pretos. Mas eu penso que há quando ele pontua as belas artes do colono preto, se você for ler o animista fetichista, se você for ler o negro brasileiro, e se você for ler de verdade, entendendo o que ele está chamando de belas artes, nesse texto divulgado como pioneiro na revista Cosmo, lá em 1904, você vai ver que ele está falando que é um teor de alguma possibilidade de arte na escultura. E esse sempre olhar para o primitivo, pensando que há uma técnica apurada do fazer europeu na escultura. Mas em nenhum momento, do contrário, ele vai renegar, ele vai falar da língua, ele vai menosprezar a dança africana ou as manifestações afro-brasileiras. Então, eu vejo ele como um pioneiro em mencionar uma possibilidade de a gente olhar isso lá no início do século XX, mas que ele está reafirmando que esses objetos têm um teor artístico ou há um discurso sobre o objeto de arte, não. Tanto que os outros objetos são deixados de lado, ele faz o recorte dentro das esculturas. E virão outros, vai vir Arthur Ramos, depois do Nina Rodrigues, que vai amenizar o discurso, vai colocar o contexto de aculturação, e, enfim, o próprio Arthur Ramos montou sua coleção, né, visitou os Xangôs, também aqui numa delegacia, né, fotos, ele comprava objetos, a coleção do Arthur Ramos é uma coleção particular, onde ele comprava das delegacias, ele recebia também de pais e mães de santo, e a coleção hoje dele está no Museu José de Alencar, na Universidade Federal do Ceará. Enfim, e aqui eu chego nitidamente, depois desse panorama, dentro do meu objeto de pesquisa, dentro do que eu vim investigando, desde o mestrado, e que se concluiu agora em uma tese, né, sobre o Quebra do Xangô, esse fato que aconteceu em 1912, no estado de Alagoas, na verdade foi em todo o estado, mas em grande procedência, o ato em si, em 1º de fevereiro, e virou para o dia 2, em 1912, na cidade de Alagoas, na cidade de Maceió, desculpa, e que a coleção Perseverança, que está no Instituto Histórico e Geográfico, lá em Maceió, surge desse contexto. Então, pensar que esse assombramento perpassa também essa coleção, me faz revisitar todas essas histórias para poder entender o lugar que eu acredito que deva estar essa coleção. Bom, esse aqui é um negro chamado Manuel Luiz da Paz. Esse homem aqui, essa cara, ele fundou o que a gente chama de a Liga dos Republicanos Combatentes, em 1911, e esse homem ele foi responsável pelo ato. Um negro foi responsável por criar uma liga de milicianos que ia invadir os terreiros da capital de Maceió, com a justificativa, né, ele conseguiu atrair ex-combatentes, pessoas que estavam ligadas, que eram opositores do governo. Na época, o governador se chamava Euclides Malta, estava no poder há muitos anos com a sua família e pretendia se reeleger. Manuel Luiz da Paz, junto com outros políticos, decidiu criar esse motim que saíram espalhando. Na verdade, não há uma certeza, mas a gente, pensando, analisando os objetos e os noticiários, a gente vai entender, saiu espalhando pelo Estado católico, que estava buscando ares de uma Belle Époque, que o governador, na época, ele frequentava os terreiros, os Xangôs, como são chamados lá, né, o próprio nome do orixá leva o nome da casa, e que ele administrava o Estado a mando desses espíritos. E o jornal
acusou o governador de facilitar a abertura das casas de culto, de ter na sua administração pais e mães de santo, de pagar mãe de santo para ter poder, de frequentar, de ser filho, de ter objetos dentro desses terreiros. Enfim, esse motivo foi criado, eles invadiram os terreiros, quebraram, espancaram. Existe um documentário que chama-se 1912, o Quebra de Xangô, está no YouTube, né, vocês podem ter acesso, depois eu posso mandar o link aqui, vocês podem ver o contexto político disso. Essa história toda foi contada pelo professor Ulisses Rafael, está nesse livro aqui, ó, Xangô Rezado Baixo. O professor Ulisses é professor da Federal de Sergipe, na área de antropologia, esse é o mestrado dele, que foi orientado pela Ivone Magui e o Peter Fry, e ele conta essa história política que está por trás desse, que levou ao quebra de 12. Eu conto o quebra a partir dos objetos, porque eu acredito que o grande documento do quebra de Xangô está nos objetos, então eu vou além desses objetos. Aqui é o Euclides Malta com a sua esposa, ele era o alvo, diziam que ele era filho de santo de tia Marcelina, a mãe de santo responsável por fundar o Xangô em Alagoas, e a primeira casa a ser invadida foi a casa dela. Essa mãe de santo foi espancada durante uma cerimônia, né, às 5 horas da tarde, 200 homens entraram na casa dela, se preparavam para as festas de Oxum, na época se comemorava em fevereiro, e ela foi espancada, ela era filha de Xangô Dadá, né, tinha a coroa de Dadá, e diz que ela caiu durante o PG, ela não morreu, né, durante a invasão, enfim, a violência, mas meteram um pau na cabeça dela, o sangue escorria, e diziam que ela clamava, né, por Caô, Cabecilê, Caô, chamando por Xangô. Enfim, e essas memórias, elas foram recuperadas, né, depois de muitos anos, 1960, por pesquisadores, por religiosos que manteram o nome dela, enfim. Eu fui atrás de figuras dela, de imagens, eu não consegui, a não ser um quadro pintado por um artista, mestre Zumba, um texto que eu apresentei semana passada na ANPAP, logo vai estar nos anais, que, enfim, teve contato, eu tenho certeza que teve contato com ela, porque a mãe de santo dele, Dona Hortência, foi filha de santo de tia Marcelina, né, a mãe de sangue do Zumba foi filha de terreiro, enfim, de santo de tia Marcelina, então as histórias se cruzam, né. Aqui, pensando como era essa situação em Maceió, as histórias que também estão entre esses objetos, porque as pessoas pensam que essas coleções, elas carregam só esse teor de bruxaria, de ritual, não. Essas coleções, elas carregam histórias de negros e negras, de homens e mulheres que estavam inseridos numa paisagem em busca de algum lugar, em busca de sobreviver. E muitos desses objetos, é o que eu afirmo, eles foram produzidos por questão de sobrevivência, porque alimentaram a questão do rito, seja ele dentro do rito afro-alagoano, afro-brasileiro, o rito católico, e as suas interlocuções com outras linguagens, como nós vamos ver nitidamente. Aqui são fotos de Maceió, início do século XIX, onde os negros estão circulando, as negras quituteiras com seus tabuleiros no centro da cidade, né, oferecendo seus quitutes, buscando a sobrevivência, e muitos desses negros, né, eles eram donos de terreiro, estavam conectados, tanto que há um documento que proibiu a venda, a circulação de negros no início do século XX em Maceió, porque os negros estavam monopolizando o comércio. Então a gente começa a ver que é a partir daí que se constrói essa perseguição. E voltando lá para a Liga dos Republicanos Combatentes, aí a Liga vai, invade os terreiros, um grupo imenso de homens, sai quebrando, saqueando e levando para a sede deles, que era um bloco de carnaval, né, uma sede de bloco de carnaval. Essa foto aqui é a primeira foto, é a foto do dia, o jornalista também que fez a cobertura, o jornal que apoiou eles, um jornal, chama Jornal de Alagoas. Essa fotografia ela foi espalhada, mas ela foi enviada para o Malho, no Rio de Janeiro, foi publicada no mesmo mês. Enfim, é o único registro que temos desse dia, e esses objetos aí, em grande maioria, está na coleção Perseverança, hoje no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Muitos desses objetos sumiram, né, outros com valor alto se perderam, mas esse aqui é o registro. Esse aqui é o jornal que financiou o quebra-quebra, porque estava patrocinando os opositores que queriam tirar, não queriam deixar Euclides Malta se reeleger, né, e eles chamavam aqui, ó,
ídolos e bugiganga, os objetos foram tirados, foram queimados em praça pública, muitos foram quebrados, foi uma baderna, foi uma devassa em menos de um dia, assim, de 5 horas da tarde do dia 1º até a madrugada do dia 2. Esses objetos foram levados para a sede da Liga dos Republicanos, né, próximo, onde se encontravam os terreiros, e de lá foram para outros lugares. Esses objetos foram passando de lugares, porque eles queriam preservar a memória do que eles tinham conseguido silenciar e destruir os Xangôs de Alagoas. Esse aqui é a figura do tio Salu. Tio Salu, o jornal diz que era ele quem trazia os objetos da África, um afamado pai de santo, ligado aos vundus na Bahia, na região do Recôncavo. Ele ia para a África, trazia e vendia entre Bahia, Pernambuco e Alagoas. E era ele que dava conselhos para Euclides Malta, para o governo. Então, todas essas histórias circundam esses objetos. Aqui seria tia Marcelina, a mãe de santo, que foi pintada por Zumba. É o único registro que se tem dela, a não ser relatos de pessoas que a viram. Então, eu encontrei memórias de pessoas descrevendo o lugar onde ela morava. Eu encontrei os búzios dela, que está como professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, que foi amigo do mestre Zumba. Enfim, então são rastros que me levam a afirmar, que, diferentemente de alguns outros pesquisadores, que ela existiu e que ela foi realmente brutalmente espancada. E aqui tem um trecho do jornal, como é que eles vão mencionar, né? Eu estou no tempo, Sabrina? Sim, Anderson, pode continuar. Qualquer coisa tu me para. Certo. E aí ele vai falar, ó, lá estavam garbosos, aqui está na própria linguagem do jornal, né? Na sua fealdade de obra mal acabada. Oxalá, Ogum Taió, Ogum China, Ogum Nilê, Xangô China, Azuleju, Aguleju, relacionado a Ogum, Oiá, Oxum Ekum, e tantos outros, que é a idolatria africana, a fantasia, para iludir os incautos e ignorantes. Então a gente vai ver aí a paisagem sobre o assombramento desses objetos sendo criada, né? Aqui foram os últimos lugares que eles foram, a fotografia de cima a sede da Sociedade Perseverança. Sociedade Perseverança, ele é anexa ao Instituto Histórico, que é nessa foto de baixo, aquele prédio ali do lado amarelo junto. Hoje a sociedade, ela faz parte do Instituto, então é um prédio só interligado. O último lugar que esses objetos foi para a sociedade, porque a sociedade, ela possuía um museu e a Liga acreditava que esses objetos não poderiam ser perdidos. Eles precisavam permanecer para que as futuras gerações entendessem o ato bravio que pessoas fizeram para destruir o mal, né, colocando entre aspas, que pairava sobre Alagoas de 1912. Então, esses objetos foram para a Sociedade Perseverança, ficaram lá por 38 anos expostos, até que a Sociedade Perseverança começou a falir, né? Começou a falir, e esses objetos foram jogados em um porão. E aí, pesquisadores, por exemplo, 2 pesquisadores, Abelardo Duarte e Theo Brandão, souberam de uma notícia de que um grupo de americanos, um museu americano, estava interessado nos objetos que estavam na Sociedade Perseverança, um cartão postal. E aí, imediatamente, eles montaram uma reunião no Instituto Histórico e tentaram barrar que esses objetos fossem vendidos para os Estados Unidos. Dizem que quem divulgou esses objetos nos Estados Unidos foi Gilberto Freire, num artigo, numa conferência que ele fez lá, e ele menciona esses objetos. Eu não consegui encontrar, mas há outras pessoas que afirmam isso, né, porque há a presença do Gilberto Freire, o registro dele no Museu da Sociedade Perseverança. Enfim, e esses objetos não foram parar nos Estados Unidos, a Sociedade Perseverança doou esses objetos. O Raul Lodi, enfim, antropólogo, que catalogou todas essas coleções, e aqui é mais um livro que eu acredito também que vocês tem que ter ciência sobre essa referência, né, o Negro no Museu Brasileiro. Ele fala de todas essas coleções de cunho religiosos, entre outras também, né? Enfim, e ele disse para mim em entrevista que esses objetos, eles não foram doados pela Sociedade Perseverança ao Instituto Histórico. Esses objetos, eles foram vendidos, porque a sociedade precisava pagar contas. Enfim, aí está atualmente a sala, que era um depósito onde ele estava espalhado,
espalhados, são 6 vitrines, né, hoje acoplada ao Instituto Histórico e Geográfico. Esses objetos, se vocês verem as etiquetas são ínfimas, não contam muita coisa, e reafirmam o que eu, enfim, a Sabrina e a Alejandra estamos falando aqui, esse assombramento, esse discurso em nada diz, você vê, está imerso num ambiente que não fala nada. Os próprios monitores que nos apresentam a coleção, eles não sabem da história do que tem por ali. Enfim, a Sociedade Perseverança, ela fala, e voltando para eu concluir a história do primeiro da coleção, e esses objetos são resgatados e levados para o Instituto Histórico, passam por uma limpeza inicial, por Abelardo Duarte, entre outros pesquisadores, e em 1950, que é quando eles chegam lá, né, no Instituto Histórico, a exposição é aberta em 16 de setembro para o público. Isso aqui é até o Brandão, no seu discurso inicial. Quem ia fazer essa leitura era Arthur Ramos, mas Arthur Ramos morre um ano antes, né, na França, alagoano, né, então um célebre, mas na verdade eu penso que Arthur Ramos não estava nem interessado, porque ele preferiu continuar a leitura dos africanos na Bahia, né, de Nina Rodrigues, de que ele estudar a sua própria cultura, ou seja, os negros em Alagoas. Ele até pediu para estudar a coleção, foi-lhe dado o direito, mas ele nunca teve um silêncio. Há uma acusação dos pesquisadores que ele se manteve em silêncio, mas eu não vou entrar nesses detalhes, que é um outro momento, né. Aí aqui nós vamos ter os primeiros registros, né, em 1968, com Clarivaldo Prado Valadares, que vai viajar também, coordenado pelo Museu do Folclore, enfim, hoje que a gente chama de Funarte, enfim, né, ele vai registrar os primeiros objetos, está publicado isso na Revista da Cultura Brasileira, e aqui é o primeiro catálogo de 74, né, produzido por por Abelardo Duarte, desculpa, um catálogo também muito fino, que eu acredito que não seja um catálogo que, a verdade, tinha o interesse só de pontuar esses objetos. Aqui tem algumas imagens, né, a gente não vê cor, a gente não vê detalhes, a descrição, enfim, ele vai mencionando os terreiros, os pais mães de santo, os lugares que foram invadidos, um catálogo de 94 páginas, onde nós temos mais de 200 objetos. Aqui é o catálogo de 1985, patrocinado pela Fundação Nacional da Arte, né, Folclore, pelo Raul Lodi, né, e aí eu penso que o Raul Lodi, ele dá um passo adiante. Ele também falou na entrevista que esses objetos, ele fez uma análise museográfica, antropológica, ele dá alguns indícios de fazer local, e foi a partir desses indícios do fazer local que eu migrei, tentei buscar uma mão afro-alagoana, pensando que há sim marcas que me dizem que esses objetos foram feitos, modificados, remodelados, ressignificados localmente, né, em terras alagoanas, enfim. Então, no catálogo, ele também vai ter essa coisa do preto e branco, né, a descrição da peça, por exemplo, essa peça aqui, ele diz que é de Xangô, mas o colar é branco, esse colar eventualmente pode ter sido ressignificado, colocado, tem um furo na cabeça da escultura, ele diz que é um mochê, mas não tem como afirmar. Então, são incógnitas que, pelo olhar da museologia, a gente olha e diz que é. Mas quando a gente vai fazer leituras simbólicas, enfim, fazendo leituras mais aprofundadas, essa escultura, por exemplo, ela poderia ser, mais na frente eu vou mostrar ela hoje, como eu fotografei, uma escultura de Exu, poderia ser uma faca em cima, esse colar pode ter sido colocado durante o quebra-quebra, porque muitos dos objetos foram quebrados, outros foram tirados das fogueiras, enfim, então foram ressignificados em vários olhares, né? Então é a partir daqui que eu começo essa coisa do pensar que existe, que tem um outro além dessa história do quebra, e me faz pensar que eu posso construir outras narrativas a partir dessas memórias. E eu tomo a fala, né, do Didi Huberman, pensando nesses objetos que eles ainda queimam para mim, né? Esse aqui é um objeto, né, um objeto de assentamento que foi retirado do fogo. A gente vê marcas de 1912, a gente vê marca da devassa, do quebra do Xangô. Então, para mim, ele não é só um objeto que está na coleção, que diz que é do quebra do Xangô, mas ele tem um significado, ele tem uma técnica, ele tem um material, ele tem resíduos, ele possui cinzas, que me levam a pensar outras narrativas, né? E essas narrativas, elas me fazem adentrar, por exemplo, técnicas que foram feitas pelos africanos, pelos seus descendentes, produzindo panelas de barro, produzindo peças de ferro, fundindo, cortando, furando, né, modelando santos para a igreja, produzindo ex-votos. Então, esses objetos, eles não só falam do terreiro,
E aí a gente vai ver o uso de latas recicladas. Se vocês olharem lá no fundo, é uma bebê, né? Eu deixei só o detalhe, tem um nome Oxum, mas são latas recicladas, né? Ou reutilizadas, latas em embalagens. Né? A própria técnica de escultura é muito longe das esculturas urbanas, dessas esculturas ligadas às etnias africanas, seja Moçambique, seja Angola, enfim, o Congo, como foi a grande procedência, Congo e Angola, dos negros que foram para Alagoas. Então, a gente vai ver essa ligação, essa aproximação e um distanciamento da África. Então, não tem nada a ver com essa coisa de buscar o primitivo, de técnicas ligadas ao africano. Está ligado no seu sentido original de memória, mas foi ressignificado, foram feitas localmente. Os bordados, sabe, as marcas do quebra de Xangô, o espelho quebrado, enfim, o uso, né, o bordado do símbolo. E aí é nesse silêncio, né, que eu vejo uma coleção que ainda assombra, mas ela não assombra mais, por exemplo, e aqui eu me caminho para a parte final da minha fala, não, ela não se... ela não assombra não mais porque ela... pelo discurso racista, mas pelo seu teor macabro, mas um assombro que é necessário. Né? O teor religioso ele faz parte da constituição, do construto desses objetos. Né? Então, pensar que esses objetos, eles trazem, por exemplo, restos de animal, né? A gente vê na ponta ali do bastão, né? Objetos com mais de 100 anos, eles trazem o rabo do boi, o natural ainda, que ainda resistem no tempo. Então, são necessárias, essa estética que assombra, que espanta, o resíduo, né, do sangue, né, do dendê, do óleo, enfim, do ritual do utilizado. Aqui é aquela escultura que o Roy Lodi diz que é Xangô, que aí, se a gente for analisar ela, por exemplo, a escultura é feminina, está sentada sobre um falo, né, um pênis, um órgão masculino. E se a gente for fazer uma leitura sobre a representação do falo, a gente vai se aproximar de Xangô. E se a gente for mais adiante ver as características da forma, da posição, a gente vai ver que isso também está ligado ao Exu Elegbara, ou Elegbará, como chamam, que está muito ligado à questão do Congo, Moçambique, Angola, e que distancia do Iorubá, que distanciam da questão africana, da pureza nagô, porque os terreiros, os Xangôs alagoanos, eles têm características e elementos nagô, mas eles apresentam questões do islamismo, eles apresentam questões do caboclo, né, da linhagem de caboclo, do toré, da jurema. Não era um rito puro como se tinha na Bahia, em grande maioria. Então, ele vai ter essa mistura, esses sincretismos, elementos, tanto que em Alagoas, até o início do século XX, terreiro, Xangô, não tinha esse nome, era dança de Iansã. As pessoas diziam, isso está nos noticiários, vai hoje para a dança de Iansã, tu vai para a dança de Iansã. No século XX é que se começa a chamar Xangô, né? E aí começa essa coisa do político envolvido, da política envolvida com a construção dos terreiros. Os detalhes, a gente vai ver o óleo, sabe, ainda marcado, né? A expressão desses objetos, que muito resgatam, por exemplo, aqui marcas também do quebra-quebra, resgatam a feitura de santos católicos, a reutilização de materiais, você vai ver o ferro, né, e a base, eu não estou colocando aqui todos, mas, por exemplo, tem outros objetos que trazem maçanetas de porta, colocação de outros objetos que foram usados, assim, foram montando, sabe, um processo de criação, uso de papelão, sabe, de tecidos diversificados, bordado, coisas que são muito característicos de um fazer genuíno. Então, não interessa pensar que nessas 6 vitrines tem objetos que foram do quebra do Xangô, mas que nessas 6 vitrines abarcam, guardam, né, memórias outras infinitas que continuam queimando, que estão além de uma chamada, que são objetos do quebra de 12, de uma chamada de uma etiqueta que diz que ali tem um Ogum que foi usado durante um cerimonial, sabe? Mas que eu vou muito além da afirmação do Duarte, por exemplo, que achou esses objetos no porão, né? Quando ele diz que o negro deixou traços vivos marcantes de seu senso de arte, cultivada, porém, no ciclo do recinto dos terreiros. Eu acho que esse senso de arte, sim, mas restrito aos terreiros, não. A prova disso está aqui, ó. Peças, latas, a gente vê de novo o fundo ali, ó, sendo a lata reciclada, a técnica,
tudo muito rude, o corte, sabe? A mão presente. Essa cesta, por exemplo, uma cesta de fruta, de ovo, porcelana, um prato de porcelana reutilizada, colocado medalhas. Essas medalhas, quando a gente visualiza, a gente vai ver na foto do lado direito, grafia árabe. Então, tem outros elementos também, esculturas, o próprio paramento, né, que mostram essa relação do culto malê, né, ligações com grupos isolados em outras cidades, de muitos que mantinham vivo a tradição do islamismo, do uso de patuá, e isso estava dentro do Xangô alagoano e estão presentes nas peças, né? Por exemplo, essa bolsa também, né? Uma bolsa que diz que foi da África, mas a bolsa traz medalhas, né, da guerra do Paraguai, de 1903. Como é que é da África, foi para em Alagoas e traz medalha do Paraguai? A conexão que eu faço é que a gente encontra memórias que tropas negras de escravos que fugiram e se alistaram, ou que os seus donos mandaram, alistaram eles para ir para a guerra, né? Alagoas mandou várias tropas de escravos, né, para guerrear em 1864, na Guerra do Paraguai. Mesmo a data sendo diferente, mas isso me remota que há, reverberando, um tempo aí anacrônico, há memórias que se ligam. Então, eu não posso pensar que isso é genuinamente africano. Como esse chapéu aqui, AD, Howlett diz que essa escultura de cima é relacionada a Xangô. Qualquer pessoa que que entende de simbolismo, vai ver que isso não é um Oxê de Xangô, um martelo. Isso é um tridente, sabe? Isso é ligado a Exu. E a própria cor, né? A procedência do vermelho, do preto. E dentro do chapéu costurado, a gente vai ter a surpresa de ter uma notícia do governador que foi acusado de frequentar os terreiros. Está lá o nome dele ali em cima, administração do excelentíssimo senhor doutor Euclides Vieira Malta. Isso está costurado, não é colado. Então, a gente vai ver que os objetos eles vão se modificando. Com esculturas, por exemplo, que recebem paramentos, você tira a roupa dela, né, e apresenta uma tanga indígena, então já aproxima do rito malê. Eu vou dar uma acelerada só para a gente concluir. Novamente, a bata católica por cima de uma escultura, né, o paramento da Igreja Católica, a gente tira e encontra o menino Deus, Jesus, no braço, com uma escultura de procedência que tem as pintinhas lá de um ato iniciático do candomblé, ou aproximações, por exemplo, desse Xangô com Santo Antônio, aos ex-votos catalogados por Luiz Saia e Mário de Andrade em suas andanças pelo Nordeste. E aí a gente vê a aproximação do prego da cabeça em ambos, enfim, ou de objetos na coleção, e aí reafirmo de que muitos dos pais de santo eram pessoas que faziam blocos de carnaval, que saíam pelas ruas brincando, que usavam os próprios instrumentos dos rituais para construir maracatu, os adereços usados dentro do terreiro, iam para fora, iam dialogar com a comunidade, né? Então, a gente vê uma foto, nitidamente aquele da ponta lá direita, é um pai de santo, né, não identificado, provavelmente Chico Folguinho, é a minha suspeita, que era um mestre de maracatu e era um grande pai de santo, famoso local. Então, os instrumentos que estavam relacionados também aos foguetes populares, né? Enfim, a gente vai encontrar outros. É isso, gente, eu não falei de tudo, mas eu espero que eu tenha sido pontual, né? São necessárias, a gente está aqui reafirmando essas questões, mas eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu espero que a fala tenha sido clara. Quem tiver interesse, provavelmente, não sei se daqui ao final do ano a tese sai, estou esperando os orixás reafirmarem, mas eu fico muito grato de compartilhar um pouquinho para vocês verem que são muitas histórias, o tempo é curto, eu poderia ficar a tarde toda aqui contando para vocês o que cada objeto desse diz e sinaliza sobre outro, mas vamos debater, eu vou criar perguntas. Bom, muito obrigada, Anderson, pela sua pesquisa, né, pela essa pesquisa de fôlego, né, muito árdua, né, teu trabalho, né, acho que foi muito rico para o dia de hoje, né, trazer esses debates, né, que dialogam com tudo que a gente vem apresentando já, essa retomada que é necessária dentro dos contextos museais, né, dentro dos contextos de arte. Então, essa pesquisa é fundamental, né, para ser feita, né? Eu vejo que há muito a ser feito e pouco num tempo curto como é o doutorado, né? Então, vejo que você está imerso ali
uma quantidade de objetos, de produções culturais, né, que talvez seja essa pincelada que você está fazendo, né, de uma maneira de provocar uma retomada, de uma possibilidade de criarmos novas narrativas, né, sobre esses objetos, mas que me parece que são muito amplas, né, há muito a ser dito, né, justamente pelo ineditismo do teu trabalho, né, como você diz, que há poucos trabalhos elaborados, né, em relação a essa perspectiva de revisão de objetos museais, né, principalmente aqueles que foram inseridos nos museus a partir de um ato de violências, né, de violências múltiplas, né. Então, eu teria aqui muitas perguntas, na verdade, são muito mais dúvidas, inquietações minhas, muito mais de uma pergunta direta, né, mas pensamentos, assim, em relação ao que fazer, que postura a gente tomar, né, já que nos encontramos dentro do mundo dos museus, e também dentro de uma quantidade de objetos que estão ali para serem questionados, para serem revisitados, né, narrativas que precisam e exigem novas construções, novos olhares, né. Então, nesse sentido, eu ressalto a importância do teu trabalho e também já vou apontando a primeira dúvida ali, né, a primeira pergunta que talvez provoque um debate ou talvez simplesmente uma reflexão, né. Então, é necessário, sim, essas outras narrativas a partir desses objetos que ainda estão queimando, né, que foram quebrados, que as cinzas estão ali, né, ou seja, uma sobrevivência nesses objetos, né, nessas imagens que persistem no tempo, né, e porque houve um capturamento, né, então um silenciamento desses contextos de uso que o que você agora pretende debruçar na tese, né, tentar trazer esses silenciamentos, né, e de alguma maneira falar dessas assombrações, né, desse teor religioso que incomoda. Ainda eu digo que incomodava nesse contexto de apreensão, mas que permanece incomodando, né? É sempre essa questão do sagrado, do que representa o sagrado para uns, é o incômodo para o outro, né? Então, como que se dá essa dualidade, ainda hoje, nessa releitura para esses objetos, né? Quando ainda essa possibilidade de falarmos sobre o sagrado, sobre esses objetos sensíveis, sobre essas memórias sensíveis, ainda incomodam. E como que também se dá essa ligação dentro do contexto de museu, ou seja, para a inserção desses novos olhares, dessas novas possibilidades, né, a partir de uma perspectiva museal. De que maneira que você apontaria como um caminho possível para poder ser feito isso dentro dos museus, né? Queres falar, Sabrina, agora? E aí temos algumas perguntas também, que já vamos também... Eu acho que o Anderson pode falar agora esse primeiro bloco, depois eu faço um comentário e retomo as outras questões. Tá bom. Obrigado pelo apontamento. É muito estranho, Alejandra, eu apontar aqui uma solução para algo, por exemplo, que não está exposto, como grande maioria dos objetos. Quase 90 anos a coleção do Museu da Polícia do Rio de Janeiro dentro de caixas. Então, como é que pensar esse processo museológico ou evidenciar essas histórias se a própria ideia, a própria institucionalização desses objetos, ela é falha? Eu penso que é um grande desafio para os museólogos, para os historiadores, repensar o lugar desses objetos. Eu acredito que um grande caminho é a escrita, é a afirmação, é a exposição no sentido de dizer que eles existem, onde eles estão, e precisam ser divulgados. Quando eu decidi abrir aqui a fala, fazendo esse breve panorama, foi pensando, fazendo essa... colocando a coisa para jogo aqui, cutucando, porque eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui nem sabiam que existiam essas coleções. Como eu não sabia, tenho certeza que vocês. Então, são invisibilizadas. Eu penso que o grande caminho de transformação é o que o Roberto Kunduru faz, né? É colocar o dedo na ferida, é questionar, é começar com perguntas e propondo caminhos. Eu abro a minha tese falando que quem conta ela, eu falo, mas eu falo de um nós, mas a primeira imagem que abre, eu fiz um ensaio com um amigo, ele é negro, ele é de terreiro, ele coberto por um pano.
E eu chamo que nas cinzas da coleção Perseverança, a memória arde. Eu penso que esse desvelamento ele está em processo. O pano branco, que é uma metáfora que o Didi Huberman usa, de desvelamento, eu penso que a gente está nesse processo de tirar esse pano por cima desses objetos e a gente começar a entender o lugar deles, porque a gente ainda está preso lá no discurso de Nina Rodrigues. A gente está acreditando que o Nina Rodrigues pensou que esses objetos são objetos de arte. Ele não pensou, nem ele, nem Arthur Ramos, nem Mário Barata. Eu posso aqui dizer que quem realmente pontua que esses objetos olhem para esses objetos como objetos de arte é o Mariano Carneiro da Cunha. Que aí a gente vai lá no livro do Walter Zanini. Lá ele vai dar ênfase, ele vai colocar, inclusive, a coleção Perseverança, uma escultura. Ele vai lá dar destaque para objetos de rituais. Então, ele não vai reduzir. E eu penso, por exemplo, a atitude do Museu Afro de Salvador, onde esses objetos deveriam estar expostos, serem os primeiros a contar a memória local, eles dão mais ênfase a objetos que foram trazidos de fora, como se fosse algo mais importante do que aquilo que foi tirado de lugares locais, sabe? Então, eu vejo um processo, e aí eu falo da importância da curadoria, da expografia, né, das exposições, por exemplo, as 6 vitrines onde a coleção Perseverança está, para mim, ela encaixota, porque você chega ali, ela não diz nada. Uma sala escura, uma etiqueta ínfima que não diz nada. Eu, durante a pesquisa, quando eu ia visitar lá, eu encontrava sempre turista, eu não encontrava nunca escola visitando, eu não encontrava pessoas locais, eram sempre turistas que estavam em Maceió, descobriram que existia um museu, estava ali com a mochila na praia, vamos visitar a coleção lá, porque alguém divulgou. Então, assim, você vê que o pensamento do museu eu penso que é a grande problemática da coisa. Porque quando a gente pensa uma curadoria, uma expografia, uma museografia, que tem esse compromisso em evidenciar e desconstruir esse pensamento, aí eu vou colocar esse pensamento branco ou de uma história da arte canônica, a gente vai deixar de pensar que esses objetos são antropológicos, primitivos, né? A Celia Price vai falar em arte primitiva e em centros civilizados, né, lá nos Estados Unidos, na Europa, fazendo uma forte crítica, porque os museus, eles que colocam essa etiqueta do assombramento, e as pessoas às vezes se repugnam, mas o assombramento é necessário, só que ele tem que ser contado de uma outra forma. Não sei se te respondi. Não, perfeito, sim. Eu acho que o que você coloca é justamente, talvez, seja essas provocações, né, que têm que ser feitas neste momento, né, então, muito mais uma questão de perspectivas, porque, e novos enunciados, né, que precisam ser começados, né, que eu acho que é um processo que está começando aí através de todo esse movimento que a gente está observando, talvez muitas das pessoas também que estão participando agora já façam isso, né, a partir de seus trabalhos artísticos, a partir de suas narrativas, né, com certeza que a gente tem hoje, né, nesse curso, muitas pessoas que já, provavelmente, já se questionaram, né, trabalhando com essas novas dimensões, né, e aqui, pegando algumas perguntas aqui do chat, primeiro te fazendo agradecimento. Eu queria comentar rapidinho, Anderson. Sim, claro. Assim. Anderson, primeiro eu queria, né, agradecer novamente, né, sua fala muito potente, desde o primeiro momento que eu escutei na ANPAP, na ANPAP aqui no CIAME também. Então, assim, acho que é uma possibilidade, uma necessidade muito grande que a gente coloque esse dedo na ferida, mesmo que a gente sopre essas cinzas para que essas coleções sejam repensadas, esses objetos sejam repensados. E eu acho muito interessante, muito rica a sua perspectiva, porque você traça essa narrativa, né, da história da arte, dos objetos, para além dessa questão do quebra, né, enfim, você ultrapassa isso e vai buscando outras narrativas, né, mostrando essa potência das memórias, né, e como isso é importante e genuíno, e trazendo também esse processo de criação local. Isso eu acho de extrema importância quando a gente vai discutir, como nós colocamos aqui, essa questão da arte latino-americana, como se fosse um contínuo, algo hegemônico. E é justamente isso que você tenta desconstruir aqui, né? Mostrar que existe uma feitura, existe um processo de criação, existe um pensamento, existe esse processo de montagem, diálogos entre diferentes objetos, diferentes elementos, técnicas, né? E aí eu acho
que essa questão dialoga muito com o que a gente falou também no tópico passado, dessas conexões warburgianas, né, da gente pensar esses anacronismos das imagens e essa potência que a gente consegue perceber nisso. Eu só queria que você falasse um pouquinho sobre essa viagem que você falou que teve aqui na Paraíba. Então, eu queria que você falasse um pouco mais. Eu não conseguia, eu não sei dessa missão aqui na Paraíba, eu gostaria de saber um pouco mais, se você tem alguma informação. E, mais uma vez, obrigada. Eu vou deixar espaço para o pessoal do curso perguntar. Vamos ver se alguém quer ligar o microfone e perguntar. Se não, eu posso ler as perguntas que o pessoal fez. Vamos ver aqui na ordem. Você quer falar, Ale, a ordem ou eu falo? Pode ler, Sá, pode ler. A Cheyenne Teodósio, não sei se ela quer comentar, mas ela falou que é de Recife, realmente ela não conhecia esses objetos, te agradece, né, por trazer toda essa discussão. E a Eva Castro fez uma pergunta. Eva, você quer ligar o microfone? Posso ler? Ok. Ela coloca que temos o costume de chamar de arte sacra só objetos relacionados ao culto católico. O sagrado fica classificado apenas daquilo que se relaciona com o Vaticano? Como trazer em uma exposição o debate sobre o sincretismo religioso tão presente entre santos católicos e orixás? Depois, a Renata perguntou qual era o livro que você citou do Peter Fry. O PS perguntou se você conhece o historiador Manuel Quirino, que é contemporâneo a Nina Rodrigues. Depois tem uma discussão aqui sobre Manuel Quirino. E outra coisa, se der tempo, deixa eu ver aqui. Tá, fala da missão. E falar um pouco como você faz a análise desses objetos, já que tem essa dificuldade tão grande de ter o contato com essas coleções, né? Esses objetos continuam silenciados. Quando eu fui no Rio de Janeiro tentar pesquisar os objetos da coleção de magia negra, não consegui, por 2 vezes eu tentei, só consegui pesquisar os documentos que estão no IFAM. Então, como analisar visualmente, esteticamente esse objeto, né? Enfim, como foi o seu acesso material a esses objetos? Não sei se mais alguém quer alguma questão, e aí a gente fecha. Tem ainda o Lucas Carvalho, não sei se o Lucas quer fazer a pergunta. Bom, eu vou ler aqui. O Lucas, só uma dúvida, assim, em relação ao documentário que você mencionou, que está disponível no YouTube, se você pode passar o nome, que ele não conseguiu anotar, você sugeriu um documentário, e aí a Raquel Lopes responde se provavelmente será o Quebra-Xangô. Então, se você conferir se é essa informação, para a gente poder divulgar aqui para o Lucas, que está com essa dúvida. Eu havia colocado ali em cima, já posso... Aqui, eu coloquei também. O Anderson colocou. Já coloco aqui de novo. Tá bom. Eu posso responder? Pode, muitas questões, né? Nossa, é maravilhoso isso. E é bom, né? É sempre importante, assim, a gente falar disso, mexer, discutir, ver olhares diferenciados e continuar, né, na nossa formação, pensando que a gente está devolvendo, né, numa devolutiva de algo que nos motivou e que a gente está em processo de resposta. Eu penso que eu não concluí nada aqui, e aí eu já abro a pergunta meio que da Sabrina em relação ao contato com essas. O meu grande desafio era o seguinte, era muito ousado, mas aí eu fui sendo moldado pelo meu orientador, porque eu queria muito, além de contar essa história dos objetos, eu queria aproximar todas essas coleções. Mas ele, enfim, só faltou me chamar de louco, e eu sou realmente louco, mas não deu. Primeiro, pela impossibilidade do acesso, vocês sabem das histórias, não tem como. As que eu tive, então, eu decidi narrar como elas foram, em algum momento, trazer mais um noticiário, porque aí você consegue muito mais fácil. Por exemplo, você vai no Centro de Memória da Bahia, tá tudo lá digitalizado. Se você entrar em contato, eles vão te mandar por e-mail, eles são uns amores. Então, você manda o período que você quer e eles vão mandar todos os documentos, fotos de objetos nas delegacias, fotos dos religiosos presos. Então, é um material rico,
ainda muito pouco acessado. Ou vocês podem ir lá no Centro de Memória da Bahia, um prédio maravilhoso da Biblioteca do Estado, onde eles vão te colocar na frente de um computador, tu pega o teu pendrive, coloca lá a data, e tu vai baixando tudo e vai salvando. Então, assim, é uma forma... foi a forma que eu encontrei de aproximar. As que eu consegui, por exemplo, eu fui até São Paulo, né, e eu tive contato com a coleção do Mário de Andrade, que eu não tive em Pernambuco. Então, eu pude entender, em São Paulo, um episódio que aconteceu em Pernambuco. Porque bate esse achado, ou essa afirmação de que Mário de Andrade, na verdade, Mário não estava, Luiz Saia, recebe da delegacia em 1938 objetos que acabaram de ser presos e leva para São Paulo, ele leva um pouco da memória, na verdade, eu levo a memória, né? E parte desses objetos vai virar uma coleção do Estado, e essa coleção é inacessível. Eu soube lá de um estagiário que tem caixas empilhadas dentro de um depósito e que ainda não foram catalogados ou estavam precisando de limpeza. Ou seja, até quando isso vai ficar dentro, empilhado no porão? Vai continuar nas cinzas, sabe? Vai continuar no escuro, velado. E aí eu tive que ir até São Paulo para ver, para aproximar. Porque o meu grande interesse era pensar. Se eu estava tentando afirmar que é uma procedência de feitura local, em Alagoas, então não existe um ateliê, então o tio Salu, lá como o jornal falou, não vendia os mesmos objetos na Bahia, em Pernambuco e em Alagoas. Os objetos não se parecem, não tem nada a ver. Há aproximações de questões da linguagem religiosa, mas de feitura é única em Alagoas, é única. Se você pegar uma escultura da coleção Perseverança e aproximar de uma escultura que foi de um PG, que está no Museu Afro-Brasileiro de Salvador, ou de uma coleção que está no Centro Cultural São Paulo, ou de uma coleção que está no Museu do Estado de Pernambuco, você vai ver que não tem nada a ver. Então a história não bate. As coisas se reinvertem. Há um outro lado que precisa ser visto. E aí foi por esse caminho que eu comecei a entender, olha, esses objetos estão sendo analisados de uma maneira equivocada. Porque eu penso assim, o Raul Lodi, ele tem o grande mérito dele de sair catalogando todas essas coleções. Todas, eu digo todas. Esse livro negro no Museu Brasileiro, ele fala de todas as coleções, e com muita propriedade. Só que aí eu penso que é o seguinte... utilizar um método museográfico e aplicá-lo em todas as coleções, e aí eu acho que se peca, porque cada objeto ele tem uma individualidade, e aí nesse momento, o museólogo, o antropólogo, o historiador, tem que se distanciar das teorias, dos métodos, para deixar o objeto falar. E aí, o que eu interpretei? Bom, ele faz uma leitura museográfica e ele afirma isso tanto no livro como na entrevista. Ele pega uns modelos e vai acoplando. Por exemplo, se a escultura tem um colar branco de contas, nitidamente pode estar relacionado ao Oxalá. Mas eu não posso dizer que um furo na cabeça poderia ser a procedência de um Oxê. Poderia ser tantos outros elementos. Mas vamos buscar na patos, como diz o Warburg. Vamos entender da imagem. Vamos entender da conexão, do signo do que aquilo está me apresentando, da representação da imagem, de como aquilo foi sobrevivido pelo tempo. E aí, nitidamente, eu vou por um outro caminho. Eu abro um outro portal, um portal gigantesco, que vai me permitir construir outras narrativas. E aí eu vou começar a pontuar aqui as perguntas. Sim, Sabrina, a missão do Mário de Andrade, ela esteve na Paraíba, tem os cadernos, inclusive, no Centro Cultural São Paulo, os registros, tem o box, acho que para vender é muito caro, o box que tem, ele recuperou grupos de concurso de roda, cantigas de terreiro, os cadernos você pode ter acesso, inclusive na página, no site, tem algumas imagens, os desenhos que ele fazia dos instrumentos que ele catalogou, junto com a missão. Então, assim, eles foram muito para o interior da Paraíba. Então, assim, mas tem esses objetos também de... Eu não encontrei outros objetos, eu encontrei os desenhos sobre os objetos, que está no caderno de anotações, e aí ele faz, por exemplo, o rabisco de um Oxê de Xangô, e ele coloca lá, Paraíba, terreiro do fulano de tal, entende? Então é um indício ali que ele teve contato com essa linguagem. E o roteiro de pesquisa deles mostra lá, os terreiros, tem uma lista gigantesca que fala os lugares que ele visitou. Aí você vai ver o terreiro que ele esteve, a localidade, a cidade. Isso está na internet. E para ter acesso ao documento é só ir no Centro Cultural. Eles recebem para esse material, né?
o problema só é acesso aos objetos físicos, e aí é outra história, muito complicado. A pergunta da colega aí sobre o sacro, realmente, Anderson, desculpa te interromper, eu só queria lembrar o pessoal de assinar a lista de presença, que muita gente acaba se esquecendo, a Diana vai colocar aqui agora, então peço a todos que assinem. Quem já assinou não precisa assinar novamente, é só para a gente gerar o certificado depois. Obrigada, desculpa. Nada, tranquilo. Essa relação da questão sacro, né, pensar só para os santos católicos ou essa coisa da igreja é um problema. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, que as pessoas, quando falam em arte afro-religiosa, só pensam no barroco, o aleijadinho, e esquecem dos outros. Então, é mais um problema, é mais um assombramento que nos compete aí escancarar. Que história é essa de sacro que os objetos de culto de procedência ou de matrizes africanas não entram dentro desse contexto? A perspectiva, por exemplo, da exposição A Divina Inspiração é essa. Ele vai aproximar, tanto a capa é Jesus. Ele vai aproximar a igreja do terreiro. E ele vai dizer logo no início, há muito mais na igreja do terreiro do que do terreiro da igreja. E as pessoas não sabem, ou sabem, fingem, ou camuflam. E aí ele vai aproximar. E isso eu encontrei na coleção, porque, por exemplo, eu penso que o artista desses objetos, e principalmente das esculturas, era um artista que estava imbuído entre a missa e entre o terreiro. Era um artista que produzia ex-votos para a Igreja Católica e era um artista que fazia o Xangô para o terreiro. A linguagem é a mesma. Foi sincretizado. É a mesma forma, são os mesmos detalhes, é a mesma a forma do entalhe, é a mesma configuração, a própria linguagem de uso. Não é simplesmente falar em sincretismo ou de sacro, é falar de uma fusão necessária, de alguém que estava... Porque quem faz objetos de terreiro são pessoas que entendem dos códigos da linguagem, não é qualquer pessoa que faz. A pessoa tem que estar intrínseca, envolvida com a linguagem. Então, eram filhos de santo, nitidamente, que iam para a igreja, participavam, digamos assim, das irmandades, né, como se chamavam. Enfim, então, esses detalhes a gente vê nessas coleções, mas esses detalhes não são contados. Pode andar por aí, pode ler os trabalhos que vocês não vão encontrar aproximações. A gente vai encontrar a palavra sincrético, o sincretismo, a relação, mas pensar que esses objetos foram produzidos por um ateliê, ou por um artista que estavam, a mão que bateu o tambor é a mesma que rezou o Pai Nosso, você não vai encontrar. Entende? Então, eu penso que esse é um pontapé para a gente ressignificar ou colocar esses objetos também lá. Ó. Falou em arte sacra, afro-religiosa, joga os objetos de culto também dos terreiros, e aí a gente vai estar tudo resolvido. Acho que esse é o nosso papel. A questão do livro é esse aqui, ó. É o livro, não é do Peter Fry, o Peter Fry foi co-orientador do Ulisses Rafael. Esse aqui, ó, o Xangô Rezado Baixo. É fácil de encontrar, foi a tese de doutorado também, vocês podem baixar, em vez de comprar o livro, né, como quiser, aqui o livro é revisado, mas é do Ulisses Neves Rafael. Ele é professor da Federal de Sergipe, do mestrado em antropologia, inclusive. Essa história toda está contada no livro e está contada num documentário aí, que a Sabrina colocou o link. Então, é uma história que é bem interessante de estudar, que ainda reverbera, porque a gente vê um quebra de Xangô todos os dias nos jornais tem lá algum terreiro sendo invadido, seja, enfim, no Rio de Janeiro, seja na Bahia, ele continua. Então, é preciso a gente estar colocando o dedo na ferida. Sobre o Manuel Quirino, sim, eu cito o Manuel Quirino na tese. Manuel Quirino, eu acho que é um transformador nesse pensamento. Ele olha para o artista de terreiro, por exemplo, quando ele vai falar dos artistas baianos, e ele não coloca o que é arte menor ou arte maior, ele coloca o artista, seja ele um escultor da esquina, ou seja, um grande intelectual. Então, ele vai dar essa visibilidade. E eu penso que eu trago um pouco desse pensamento do Nina aí, porque o Nina, para mim, ele dá um tapa na cara do Nina Rodrigues, o Manuel, desculpa, dá um tapa na cara do Nina Rodrigues, do Arthur Ramos e do Mário Barata, que as pessoas ainda insistem em ovacionar. Eu, particularmente, prefiro criticar e construir uma outra história. Tá. E nas dos objetos eu falei, eu acho que é isso. Se alguém tiver outra pergunta. Nossa, Anderson, muito obrigada pela contribuição, né? Também o pessoal também que está dando suas contribuições, seus comentários, né, pelo chat, né?
E esse retorno que vocês dão para a gente também é muito importante, porque também nos dão pistas, né, para saber se a gente está realmente seguindo uma linha de raciocínio ou uma temática que interessa, que é comum, que interessa a todos, né? Ou que tenha importância para suas pesquisas ou curiosidades, ali vai, né? Por exemplo, como a Sara comenta e ressalta o trabalho de hoje, o teu trabalho, Anderson, que essa conversa foi um momento único, né? A potência que essa fala tem possibilitado questionamentos e indagações, sobretudo aqui no seu estado, no Maranhão, né? Então, esse retorno que vocês fazem, porque não dá tempo de a gente ouvir todas as pessoas que estão fazendo o curso, né? Então, ir dando os retornos para a gente é bem importante para também criar esses diálogos comuns, né? Diálogos que nos interessam, né? Anderson, isso, pode falar. Pode terminar, desculpa te interromper. Não, é justamente isso, agradecer a presença do Anderson, acho que foi uma tarde muito rica, né, de muito aprendizado, de muitos questionamentos e curiosidades, né, de ir adiante e conhecer esse tema tão rico, né, tão relevante nos dias de hoje, né, e também que vai dar muitos subsídios para a tua pesquisa, para novas outras pesquisas, né, então acho isso importantíssimo, né, revisitar sua tese, teu trabalho, para as pessoas que estão, de alguma maneira, transitando por essas temáticas que nos tocam, né? Então, muito obrigado novamente pela sua presença hoje, né, com a gente aqui. Quero agradecer novamente, parabenizar pela pesquisa, desejar uma ótima defesa, que eu tenho certeza que será maravilhosa. Espero. E, assim, como é necessário, né? Como nós temos a dificuldade de acessar esses acervos. Então, a gente precisa ventilar e soprar essas cinzas para que as brasas continuem a soprar por aí e que outras pesquisas surjam, né? Então, eu acho que a potência também desse momento, em que a gente consegue reunir pessoas de diferentes estados, diferentes localidades, diferentes áreas de pesquisa, né, isso vai fomentar cada vez mais para que a gente olhe para esses e outros objetos locais, que muitas vezes são invisibilizados pela historiografia e pela museologia, né, para que a gente possa, de fato, olhar para esses objetos, mas que a gente deixe também que esses objetos nos olhem, né, como falo de Dilber. Então, Anderson, mais uma vez, parabéns, obrigada. Eu que agradeço as duas. Parabenizo pela ousadia, esse curso. Eu tinha me inscrito como aluno e no outro dia recebi o convite. Mas quando eu vi a sua pesquisa no CIAME, eu já me encantei. Maravilhoso, eu me sinto lisonjeado, principalmente em compartilhar para a minha região, para o meu lugar, é o que eu devo, eu estou aqui também por isso, né? Sendo nordestino, afrodescendente, lutando por isso, mas pensando que temos muita coisa ainda a construir, a falar do Nordeste, e eu penso que a Sabrina tem um grande papel aí, espero que a gente tenha uma parceria linda, né, e promissora, mas é isso, agradeço quem me ouviu, quem me aturou, eu falo demais. Maravilhoso. Dialogar, viu, tá lá no e-mail. Horas aqui. Contato, mandar uma mensagem, enfim, estarei aberto. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos pela contribuição também. Quem quiser abrir as câmeras aqui, o Saulo também, que esteve com a gente no primeiro encontro, está agradecendo o dia de hoje, né? A Patrícia, a Diana, obrigada. A Diana, obrigado. Quem quiser abrir essa câmera ali, dar um tchau para a gente. O diálogo entre a gente fica bem restrito aqui, tá, gente? Mas o canal do e-mail fica em aberto. Vocês podem mandar sugestões, opiniões, durante o chat. Enfim, aí está a Sara, a Roberta, a Ingrid, né, a Eva, Zilda, Renata, obrigada. A Marcela, muito obrigada, gente. A Eva. Obrigada. Valeu, gente. Semana que vem a gente continua também com esse mote, com essa questão de repensar essas narrativas. Nós vamos receber o professor Kleber Amâncio, que vai falar também sobre essa perspectiva decolonial, tanto na museologia como na história da arte. Então, dialoga muito, né, com a pesquisa do Anderson, com todo esse debate que a gente vem tentando trazer aqui desde o primeiro encontro, né, com o Saulo, depois a gente trouxe a Thaís, agora o Anderson. Então, são pessoas com trabalhos incríveis, com uma fala muito potente, muito necessária para esses campos que a gente está tentando criar, né, e proporcionar esses diálogos e debates. E, Anderson, eu amo a sua fala, que essas cinzas continuem a se espalhar, né, e que
Enfim, E as esses brasas vagalumes arder. comecem a arder e a queimar. Vamos Muito tocar bem. fogo, vamos tocar Vamos fogo. tocar fogo. Obrigada, gente. Valeu, tá? Muito obrigada, Obrigada, Anderson, gente. Sabrina, Tchau, Diana. Obrigada, Gente, Diana. Um abraço. abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ana.